Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, a depender do seu horário aí. Eu sou Paloma Amorim e hoje eu quero começar esse vídeo falando um pouco sobre três definições de palavras vindas do dicionário. O primeiro deles é metáfora. Metáfora é a figura de linguagem em que uma palavra que denota um tipo de objeto ou ação é usado em lugar de outra, de modo a sugerir uma semelhança ou analogia entre elas. Ou seja, uma translação. Por metáfora se diz que uma pessoa bela e delicada é uma flor, que uma cor capaz de gerar impressões fortes é quente, ou que algo capaz de abrir caminhos é a chave do problema. Símbolo. Isso é o significado de metáfora. Lata. Folha fina de ferro estanhado, folha de Flandres. Recipiente de folha de Flandres para uso doméstico e industrial, principalmente para adicionamento ou acondicionamento de conservas e líquidos, tais como óleo, gasolina, tintas e etc. Meta. Ponto que se procura atingir com algo, alvo, mira. Fim a que se dirigem as ações ou os pensamentos de alguém. Então a minha meta hoje com esse vídeo é correlacionar termos como representação, identidade, diferença, imaginário, metalinguagem, dentre outros termos, com uma obra musical do nosso escopo brasileiro, certo? Então, a obra que eu escolhi foi Metáfora, de Gilberto Gil, que é uma canção em que este compositor apresenta um texto poético, uma letra de texto poético, né? Tanto o texto quanto a música, de uma forma em que ele discute a ação de ser poeta, a ação de criação de ser poeta. Então a gente vai buscar alguns conceitos trabalhados nessa disciplina para fazer essa elucidação no poema. O primeiro conceito que eu vou abordar é a identidade e diferença. Bom, o que é a identidade? É um conceito que traz uma propriedade de elementos e que precisa do conceito de diferença para existir. Por exemplo, o que o autor do texto nos sugere é que, ao se falar que alguém é brasileiro, se diz que esse alguém não é chinês, não é japonês, não é escocês e por aí vai. Então, para se dizer uma afirmação, outras negações implícitas estão envoltas neste contexto para que ela se faça realidade. Então, identidade e diferença se relacionam e precisam de si para trazerem essa questão desse contexto, que é um contexto social, partilhado. E aí a gente adentra já no contexto do conceito de representação, que é quando a gente representa algo socialmente, é um que tem uma base de modelo, traz uma referenciação real, factual, que traz uma significação desse primeiro modelo, mas não é esse modelo. Né? Ele é uma coisa que vem do modelo, a representação, mas que passa a ser algo que anda em paralelo e com significações diferentes, que partem dessa primeira referência, desse primeiro referente, desse primeiro significante. E aí o autor envolve vários conceitos de linguística também para colocar essa determinação da representação, dizendo que as representações, e por isso os conceitos de identidade e diferença, eles partem, inclusive, de conceitos linguísticos, porque o conceito linguístico é formado a partir de... Como é que a gente forma um conceito linguístico? O conceito linguístico é um signo formado a partir de um significante que gera um significado. Né? Então, se a gente for pensar em termos de referenciação de linguagem,
O significante é aquele primeiro start gerado pelo emissor, né? Por exemplo, eu vou usar o exemplo que o próprio autor cita, vaca. Quando se fala vaca, o emissor verbaliza essa palavra e o receptor vai ter uma imagem mental dessa vaca aqui. E essa imagem mental tem a ver com toda a personalidade que essa pessoa tem inserida dentro de um contexto. Essa vaca surgiu na imagem da pessoa faz parte do meio social que essa pessoa convive. E aí o autor traz essa referência, embasado inclusive nos estudos de Ferdinand de Saussure, um grande linguista influenciador do pensamento. E isso é discurso, né? E discurso é poder. Quando a gente gera um discurso, a gente gera o poder. Então, o que isso tem a ver com Gilberto Gil? Tem a ver que ele tem uma música que se chama Metáfora. O título da música é Metáfora. E eu vou ler para vocês. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta em exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora lata absoluta. Aliás, meta dentro e fora lata absoluta. Deixe simplesmente metáfora. Então, essa letra ela é muito significativa e ela traz a metalinguagem do que vem a ser a atividade do poeta. Quer dizer, o Gilberto Gil dá a voz a um eu lírico que tem a atividade de fazer poesia também. A poesia dele traz como assunto o fazer poético. E quando ele fala em lata, ele está mexendo com o imaginário do que seja lata e fazendo essa desconstrução de que lata é aquele utensílio doméstico que tem um oco e que dentro desse oco cabe algo físico ali dentro. Essa lata vai conter algo lá dentro. O poeta vem trazer o contrário. Eu posso colocar dentro dessa lata algo que não seja cabível dentro dela. Ao mesmo tempo, a meta, que é um alvo a ser atingido, ao poeta pode ser dado a liberdade de fazer com que a meta seja o lado oposto de meta, ou seja, o inatingível. E aí a gente já mexe com a questão de representação de signos, né? Que signo vem representar lata? Né? Que signo é o conceito de lata para o imaginário, para o aceitável socialmente? E o poeta? Ao poeta é dado um poder que é dado por consequência da sua atividade linguística, da sua atividade de produzir discursos. Então, todos esses conceitos foram materializados nessa letra aí. Para mim, ela diz muita coisa sobre tudo isso que a gente está trabalhando aí. Então, eu vou deixar vocês apreciarem. Infelizmente, não vai ser na voz de Gilberto Gil o vídeo que eu vou colocar aqui sobre a letra. Mas será possível apreciar. E aí quem quiser pode procurar no YouTube aí, na voz do Gil, que vai ficar satisfeito, com certeza. Uma
existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível.